Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e o vídeo de hoje é os top melhores guerreiros de The Last Kingdom. E já deixando claro que eu peguei características desses personagens lá dos livros e também da série. Então eu peguei essas duas abordagens diferentes, mesclei em uma só. E por isso pode ocorrer de um guerreiro que talvez seja muito top no livro tenha caído algumas posições, porque na série ele foi abordado de uma forma um pouco diferente, foi um pouco nerfado também. Então eu fiz essa mesclagem aí para chegar num ponto só e espero que vocês entendam. E por isso também eu vou explicar cada um deles e por que eles estão nessa posição. E ao final desse vídeo eu quero que cada um de vocês comente aí embaixo, monte sua lista de melhores guerreiros aí de The Last Kingdom. Eu quero ver a opinião de vocês, eu gosto de ficar lendo aí os comentários, as discussões, desde que elas sejam sadias, né, e com respeito um com o outro. Mas enfim, bora lá montar essa lista de melhores guerreiros de The Last Kingdom. I've lost my home. I've lost my name. I'm no longer Uhtred of Bebbanburg. Eu decidi montar um top 7 em vez de um top 10, e no sétimo lugar eu coloquei o Earl Ragnar, que é aí um dos pais, né, vamos colocar o pai do Uhtred e também do Ragnar, o jovem. Eu coloquei ele nessa sétima colocação, pois ficou bem difícil de pensar quem seria o sétimo colocado. As seis posições já estava um pouco bem definida, mas o sétimo lugar veio diversos guerreiros na minha mente, então eu decidi colocar o Earl Ragnar. Na série não foi apresentado muito de seus conflitos, no livro também no campo de batalha não tem muitas descrições sobre ele, mas é mostrado que é um guerreiro forte e um líder viking de prestígio. Por isso ele ficou nessa sétima colocação, não tenho muito o que acrescentar aqui. E se na sétima colocação foi o Earl Ragnar, a sexta colocação é o seu filho Ragnar o Jovem. O Ragnar o Jovem, que eu gostei da adaptação que foi feita dele na série, foi demonstrado aí como um grande guerreiro, foi muito bem feita essa interação entre ele e o Uhtred como irmãos, né, por assim dizer. E também no campo de batalha dele foi bem representado. O Ragnar o Jovem, tanto nos livros quanto na série, é considerado um grande guerreiro, um grande líder também, e por isso ele ocupa essa sexta colocação. Poderia estar mais à frente, talvez, até porque os próximos guerreiros dessa lista são impecáveis no campo de batalha. Chegando na quinta colocação, que é quando o negócio começa a ficar mais sério, e eu selecionei o Knut para esse quinto lugar. O Knut na série e nos livros também houve uma representação de um forte guerreiro como ele. Na série deu um pouco de nerfado no personagem, eu acho que nos livros ele é uma figura mais intimidadora. E tem um evento de passagem que marca ele porque ele fica, né, na verdade, nessa quinta posição por causa do confronto entre ele e Uhtred. Na série tem aquela treta lá na floresta entre os dois, o Uhtred até mata ele de certa forma mais facilmente do que nos livros, já que nos livros desse combate o Uhtred sai muito ferido e fica um bom tempo na cama, e por isso o Knut consegue essa quinta colocação, já que porque ele quase que matou aí um dos maiores guerreiros tanto dos livros quanto na série também, que é o Uhtred. O quarto colocado vai causar um pouco de confusão nas pessoas, porque a galera da série vê ele como um personagem de humor, um companheiro do Uhtred. Não que nos livros ele não seja um companheiro, é também um grande amigo do Uhtred por lá, mas nos livros ele tem uma fama maior por conta das suas habilidades no campo de batalha, por ser um grande guerreiro. E estou falando do Finan, que nos livros tem um apelido também de O Ágil. Uma das descrições sobre o personagem é que ele dançava sobre os inimigos, assim, era muito ágil mesmo, trabalhava com duas espadas, é um guerreiro mega veloz e que nos livros ele destaca demais, seja no campo de batalha, num confronto que ele tem lá mais íntimo contra outras pessoas, e também ajuda o Uhtred em diversas ocasiões, até mesmo o salvando. Já na série ele foi um pouco nerfado, trouxe ele mais como um ponto de quebra assim, da seriedade, como humor, etc. Tem alguns lances bem interessantes dele também na série dele lutando, e por isso ele ficou nessa quarta colocação. Se eu for pegar o Finan dos livros, na verdade, eu poderia colocar ele até um pouco mais à frente, angariando um pódio, né? Mas se mesclar com o Finan da série, ele perde um pouco de força e por isso ele caiu um pouco nas posições para a quarta colocação. Mas o Finan, se você não lê os livros, velho, dá uma conferida lá, começa a ler essas obras aí de The Last Kingdom, as Crônicas Saxônicas escritas por Bernard Cornwell, porque vale muito a pena mesmo, e o Finan por lá
é um grande guerreiro. Na série ele também é, mas é um pouquinho mais fraco e por isso ficou nessa quarta colocação. E abrindo esse top 3, eu coloquei na terceira colocação o Stiapa. Fiquei muito em dúvida se eu colocava ele ou o Fina, mas fazendo esse equilíbrio, como eu disse, entre série e os livros, eu decidi colocar o Stiapa nessa terceira colocação. Na série ele já é demonstrado como um grande guerreiro, um guerreiro cascudo, né, por ser um ator muito grande, bem forte também. Claro que eu entendo que ele não é tão aproveitado assim no campo de batalha da forma que poderia ser aproveitado na série, mas isso é compensado nos livros. Tem uma passagem muito interessante nos livros em que o Uhtred, ele sendo um jovem tolo, né, como ele mesmo descreve, ele acaba indo para um combate corpo a corpo, um x1 assim, contra o Stiapa. E ele acaba sendo salvo porque o Essex começa a ser atacada pelos vikings, pelos daneses, e por isso o combate não é terminado. E o Uhtred mesmo descreve que ele tenta de todas as formas penetrar assim, a armadura deste Stiapa e não consegue. Ele usa o braço direito, depois ele passa a sua espada para o braço esquerdo, né, para atacar como um canhoto, porque geralmente guerreiros canhotos trazem dificuldades na hora da defesa para um guerreiro destro, e mesmo assim ele não consegue, sabe? Ele corria com toda a agilidade possível porque o Stiapa é um guerreiro mais pesado e o Uhtred, sendo o mais ágil possível, não conseguia atingir o Stiapa, o que já mostrava que ele é um guerreiro gigantesco, assim, ninguém queria enfrentar o Stiapa, pra você ter ideia. Apesar de na série ele ser um pouco deixado de lado, mas nos livros ele é um grande guerreiro, o que fez ele conseguir essa terceira posição no ranking. Em segundo lugar, esse vai gerar algum questionamento por que ele não está em primeiro, ou porque outros guerreiros também não estão à frente dele. Então assim, tem muita treta envolvendo, que é o Uhtred nessa segunda posição. O Uhtred na série ele é representado como um grande guerreiro sim, nos livros também, mas nos livros, por ter uma história maior, é desenvolvido outros personagens que também ganham destaque no campo de batalha. Como eu disse, o Fina, né, é um exemplo muito claro disso. E já na série, ele, por ser o protagonista, o personagem principal, ele ganha mais evidência também. Porém, a série começa a tirar um pouco de evidência de outros grandes guerreiros na hora de mostrar lá na tela e dando essa característica total para o Uhtred. Então esse equilíbrio de ser muito bom nos dois ambientes, né, livros e série, fez ele conseguir essa segunda posição, e quem sabe também ele não merecia até mesmo a primeira colocação nesse ranking. Mas enfim, é como eu disse, no final comenta aí a sua lista de melhores guerreiros, porque essa lista é uma lista para ser discutida, entendeu? Não tem nada muito certo aqui nessas colocações e nessas posições, mas enfim, coloquei ele nesse segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, não sei se ele talvez seja o mais ideal para essa primeira colocação, mas eu tenho uma justificativa sobre isso e eu coloquei em primeiro lugar o Ubba. O Ubba está nessa primeira colocação principalmente por conta daquela ideia que a gente tem lá no início dos livros, no início da série, que era tipo, olha, você pode lutar contra qualquer um guerreiro, mas nunca lute contra o Ubba. O Uhtred fez isso. Nos livros, ele mesmo assume que ele só conseguiu vencer o Ubba porque o Ubba acaba escorregando lá nos negócios lá de cadáver, nessas tripas de cadáver lá, e o que dá essa vantagem dele conseguir atacar e vencer esse combate. Na série também houve esse combate, o Uhtred passa o mesmo maus bocados contra o Ubba, mas acontece que a série deu uma decisão diferente, mostrando que o Uhtred é um guerreiro inteligente, conseguiu alcançar a espada lá e cortar o tornozelo do Ubba. Mas nos livros mesmo há uma dificuldade maior, e o Uhtred mesmo sempre afirma, sempre fala, velho, ele é um cara que ele nunca esquece esse combate contra o Ubba nos livros. E ele sempre fala que só conseguiu vencer o Ubba por causa dessa escorregada aí nas tripas dos cadáveres, e por isso ele consegue vencer. E pensando na ideia de que o Uhtred talvez ele seja o melhor guerreiro da série, nos livros talvez não, mas está ali entre os top 3, 4 melhores guerreiros dos livros também, e o Ubba trouxe uma dificuldade maior para ele, e ele mesmo assume que ele só consegue vencer, só conseguiu vencer o Ubba por causa desse deslize desse grande guerreiro.
Por isso eu coloquei o Uba nessa primeira colocação e toda essa história de não lutar contra ele, toda essa mitologia em cima do personagem, e por isso eu coloquei ele aqui como o melhor guerreiro da série. Então foi isso, galera. Esse é um top que é meio incerto, não tem como cravar que um é melhor que o outro, vai muito da opinião de cada um, e por isso eu quero que você comente e monte aí embaixo o seu top 7 ou o seu top 10 melhores guerreiros de The Last Kingdom. E não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo e para que ele atinja mais pessoas, que mais pessoas assistam esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui. E também estou deixando o Instagram aqui embaixo, seja o @taberna.geek e o meu Instagram pessoal, @danielalves.art. Passa lá e dá uma seguida. Muito obrigado por sua visualização. É isso, tamo junto e fui!